E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai para a nossa última live da disciplina de programação 1, né? Os alunos aí, alguns vão ficar muito felizes pelo término, outros nem tanto assim. Mas a gente vai para a nossa 10ª live do conteúdo. A gente tem um plano, né, de ensino que visa ministrar conteúdos até uma determinada data, que seria até essa semana. Na semana que vem a gente teria uma revisão e na próxima semana, no dia 15 mais especificamente, a gente teria a nossa avaliação. Na verdade, a data de hoje, se vocês olharem no calendário, para o pessoal que é da disciplina, seria a data do teste de progresso. Para muitos é uma maravilha também a gente não ter o teste de progresso, para outras nem tanto assim. Mas enfim, a gente finalizaria o nosso conteúdo aí, né, na última aula, ou também na aula de hoje ali, né, ou também pegando um pedacinho da próxima aula, e também a gente teria uma aula de revisão. Eu sempre prezo pela revisão antes da nossa avaliação. Isso no modelo de avaliação tradicional, né, que seria sentar, prova, papel ali, né. Agora, nos nossos métodos de avaliação, ah, digamos que diferentes, aí, distintos, né, pelo distanciamento, eu estou optando por gravação de vídeos, por desenvolvimento de exercícios e tudo mais, então a gente não tem necessidade de fazer uma prova um pouco mais tradicional, tá bom? Então eu vou diminuir aqui um pouco a minha tela, vou deixar minha figurinha aqui embaixo, e eu vou projetar aqui para vocês a minha tela da nota, né? Eu vou aqui para o chat, para o pessoal aqui do Jitsi. Pessoal com alguns comentários aí, tá travando um pouco. Pessoal falando que travando, tal, dando uns picotes aqui. Tá, vamos ver o que a gente consegue resolver aqui. Vou compartilhar a minha tela, colocar aqui a tela. Quando eu fico lá no OBS, parece que ele dá uma travada. Quando eu saio do OBS, parece que dá uma melhoradinha. Né? Se vocês observarem aqui, talvez dê uma melhorada. Eu vou compartilhar aqui agora, pessoal. Então, já estão me avisando aí que não está numa tela adequada. Mas compartilhei agora. Preciso de um feedback aí de vocês, se vocês estão vendo minha tela. Estão vendo, beleza. E agora, estão vendo a tela aqui do Word com a nota da live? Beleza. E o áudio, como tá? Aproveitando que o Adrian já tá aí com o microfone ligado. Deu uma melhorada? Beleza. Quando eu tô com o OBS aberto, parece que ele dá uma travadinha. Mas vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, então, na live 10, finalmente, eu dei um exercício para vocês na última aula, que foi um dos exercícios, né? Foram alguns. Que foi para vocês criarem aí menus, né? Para criarem um menu, na verdade, no singular, né? É algo muito útil dentro de programação, principalmente quando a gente está trabalhando com interface textual, não interface gráfica, né? Interface gráfica você tem um mouse para clicar e lá e tudo mais. Na interface textual você tem que digitar as coisas. Então, como fazer um menu onde eu preciso de digitar as coisas? Eu quero acessar a função tal, né? Como que eu vou acessar? Eu tenho que digitar, não posso clicar com o mouse. Então a gente cria menu, às vezes com número, às vezes com caractere, por exemplo, digite 1 para acessar a função tal, digite 2 para acessar outra função, 3 outra, e 0, por exemplo, para sair. Né? E assim também funciona com caractere, né? Digite, sei lá, A para uma função, B para outra, C para outra, e S de sair, né? Para finalizar. Então a gente vai criar hoje, até de uma maneira a dar seguimento, dar continuidade àquele exercício que vocês fizeram, a gente vai criar menu utilizando o while, ou do while, ou for, nesse caso não importa, são todos comandos de repetição, todos vão servir para a gente. É claro que uns talvez um pouco melhores que outros. E aí, o meu exemplo, logo de início, é criar um algoritmo que peça peça para o usuário digitar uma opção e só saia quando o valor inserido for A. Nesse caso aqui, vou até trocar aqui para S, né? Já que eu falei aqui no meu exemplo S para sair, né? E aí, pessoal, dentro desse contexto, nós vamos utilizar um comando que eu coloquei entre aspas duplo aqui, que eu vou chamar, não de comando, mas de função, né? A função getChar, né? Get vem de peg, né? De pegar, e char de caractere, ou seja, a função peg caractere.
né? E não o scanf, como a gente estava acostumado, né? O scanf, como alguns alunos falam. E também nós vamos verificar um erro que costuma acontecer quando eu estou trabalhando com caractere e não trabalhando com números, que é o buffer do teclado, né? Buffer vem de armazenamento temporário, né? Alguma coisa dentro desse sentido. O buffer do teclado, quando você está utilizando a linguagem C, dentro da IDE CodeBlocks ou a Dev ou online, qualquer outro, né, que você possa vir a utilizar, ele costuma dar alguns probleminhas relacionados a buffer. E eu já vi aluno ficando reprovado, né, em concursos, em disciplinas e tudo mais, porque não sabia comandos de limpeza de buffer, né, que não é muito usual, você não costuma enxergar em livros, internet assim, mas é um problema que costuma acontecer, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com isso. Depois a gente vai avançar aqui. Eu volto para minha tela aqui, onde eu, né, vou dar seguimento aqui ao conteúdo da nota da Live 10, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, vamos para a nossa IDE. Eu já me dei o trabalho. Deixa eu colocar o zoom aqui antes que eu esqueça. Principalmente para o pessoal que assiste no celular, tá? É interessante o zoom, porque eu estou tentando gravar em alta resolução, mas no celular, né, pelo fato da tela ser pequenininha, como o Davi me mandou a mensagem, fica meio borrado, então dá uma certa confundida. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, olha só, no meu modelo aqui eu coloquei criar um menu de opções usando, aqui em cima, tá, pessoal? Aqui onde eu costumo colocar o enunciado, né, dos meus códigos. Então, ó, criando um menu de opções usando o do while e getChar, a função getChar ou o comando, né? Nesse momento, às vezes a gente acaba confundindo e tal, mas pode falar comando ou função, não vai ter problema. Tudo bem? Bom, se vocês se lembram, pessoal, o comando do while, ele serve para que você passe por um loop, por uma estrutura de repetição. Entretanto, o teste dessa estrutura de repetição, ele é feito ao final. Ok? Então, independente do resultado do teste, pelo menos uma vez eu vou entrar na minha estrutura de repetição. Beleza? Bom, então, vamos ao nosso programa, utilizando, hoje a gente vai utilizar o do while, depois dá para a gente adaptar com for ou o while simples, sem problemas. Tudo bem? Bom, então olha só, eu quero, num primeiro momento, eu vou fazer uma variação. Num primeiro momento, eu vou digitar números no meu menu, né? E quando eu quiser sair, eu vou digitar o 0. Ok? Vai ser o comando para eu sair. Então vamos lá. Vou criar uma variável do tipo inteiro chamada opção para receber as minhas opções que eu digitar dentro do meu menu, né? Bom, eu vou utilizar o meu comando do while da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, ó, faça, seria o comando, né, do aqui, a palavra, né, faça. E no final eu tenho aqui, ó, o meu comando while. Ok? Faça alguma coisa, né? Enquanto vou colocar aqui que o meu opção, que é minha, né? Minha variável opção, enquanto ela for diferente, se vocês bem se lembram, nas aulas, primeiras aulas, a gente falou um pouquinho do comando diferente, né? Que é exclamação igual. Enquanto for diferente de 0. Ponto e vírgula. Ou seja, enquanto eu digitar números diferentes de 0, esse laço aqui, ele vai ficar repetindo, 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 repetindo. Sendo que a primeira vez, não importa qual o valor, ele vai entrar. Ok? Não importa qual o valor que a opção receber. Bom, então eu vou colocar aqui uma primeira mensagem. Vou colocar aqui dentro um comando printf para colocar uma mensagem dizendo o seguinte. Entrei no menu. Ok? Só para dizer, só para simbolizar que eu entrei no menu. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui um contrabarra N para quebrar a linha. E aí eu vou digitar eu pedi para o usuário digitar um número. Ok? Eu poderia criar um menu, né? Quando na verdade eu crio um menu,
eu coloco as opções e depois peço para o usuário digitar um número. Mas primeiro eu vou pedir para ele digitar um número, depois eu coloco algumas opções fake, né? Algumas opções fictícias aí pra gente. Então, digite número. E aí, como vocês sabem, eu preciso de armazenar esse número tipo inteiro, já que eu declarei ele em cima, né? Eu vou armazenar ele com E comercial para indicar endereço de memória na variável opção. Bom, o que esse programa, vou tirar esse espaço aqui, o que esse programa ele vai fazer? Ele vai entrar no menu, ele vai executar essa linha, vai digitar entrei no menu, ele vai pedir para o usuário digitar um número, ele vai armazenar esse número dentro da variável opção, e caso esse número for diferente de 0, ele vai repetir esse laço aqui. Ele vai entrar novamente dentro desse menu. Beleza? Então vamos lá, vamos executar para fazer um pequeno teste. Então, ó, mensagem aqui, ó, entrei no menu, a primeira mensagem. Digite um número, então vou digitar o número 1. O que ele vai falar? Entrei no menu, novamente. Por quê? Porque ele está dando um loop, né? Vou colocar aqui do lado, ó, ele voltou para cá. Vamos digitar um outro número, 2, por exemplo. Entrei no menu, digite número. Se eu digitar 0, o que ele vai fazer? Finalizar. Ok? Bom, o que acontece se eu, então, executar novamente aqui, digitar uma letra? Por exemplo, se eu digitar a letra A. A não é um número. Então, o que aconteceu? Deu problema. O A não é um número. Né? Então, deu problema de buffer, deu quase um matrix aqui, né? Dá para ver que ele está repetindo o loop aqui várias vezes. Bom, então, tivemos um pequeno problema. E esse é o problema que acontece quando eu crio um menu utilizando letras. Desculpa, números. Porque se a pessoa digitar uma letra, vai ter problema. Ok? Então, só para vocês ficarem cientes, porque normalmente a gente faz o menu, como eu coloquei aqui, armazena caractere, porque eu vou utilizar o getChar. Tá? Só para ficar ciente. Daqui a pouquinho eu vou dar continuidade. Bom, mas normalmente num menu, pessoal, no menu a gente tem o seguinte, né? Ó, eu vou tirar aqui o entrei no menu, tá? Porque já não faz sentido mais, porque você já sabe que entrou no menu. Vou colocar aqui, ó, menu. Fazer um menu bonitinho aqui, né? Aí eu vou colocar aqui as opções, né? Vou colocar aqui... Vou botar 2 quebras de linha, para ele saltar 2 linhas. Aí vou colocar 1 para cadastrar. Lembrando que é fake, tá, pessoal? 2 para excluir. E 0 para sair. Ok? Ah, professor, mas você colocou tudo numa linha só? Não tem problema, não precisa de colocar vários printf. Eu posso colocar tudo numa linha só, colocar o contrabarra N, ele vai quebrar do mesmo jeito. Beleza? Vamos dar uma olhada para ver como é que ficou? Então, ó. Ah, desculpa, eu esqueci de colocar o contrabarra N aqui no final. Vou colocar 2, inclusive, né? Já que a gente está... Então, ó, tem um menu aqui, ó. Digite 1 para cadastrar, 2 para excluir, 0 para sair. Ah, professor, mas eu vou cadastrar o quê? Tá, você teria que ter uma função aqui, né? Um if para chamar uma função, uma parte do programa para cadastrar. Mas a gente não está fazendo isso. O nosso objetivo é só ver como faz um menu e depois dentro desse menu você vai criar suas opções. No meu caso, eu vou digitar 1, mas não vai acontecer nada, porque ele está voltando no loop. Tá? Teria que ter um if aí para direcionar para o meu programa. Nós não temos esse programa ainda. Tá bom? O 2, o 3, poderia digitar qualquer coisa. E quando eu digito 0, eu desarmo o programa, eu saio do programa. Beleza? Vamos verificar como que tá de alunos aqui no chat. Opa, entrou mais um ou outro aluno aí. Que eles colocaram aqui, sim. Pessoal, tá tranquilo? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ver a tela bacana? Estão conseguindo entender? Me dê um feedback aí. Galera no chat aí, sim, tranquilo. Beleza, show de bola.
Bom, isso, pessoal, basicamente é a resolução. O Vinícius aí. O Vinícius estava sumido, tinha tempo que eu não vi o Vinícius aí. Sei que ele já fez a disciplina. Aí não some não, Vinícius. Tava só na banda, né? Tocando lá e tal. Esqueceu da nossa aula. Beleza, beleza. Bom vê-lo novamente aí. Vamos aí, pessoal, então, dando continuidade, então aqui ao nosso menu. Bom, só que eu não quero um menu com número, porque número dá problema. Quero um menu com letra, que também dá problema, mas a gente corrige mais facilmente. Então eu vou utilizar aqui a função getChar. Eu poderia utilizar o scanf, mas eu quero usar o getChar para poder mudar um pouquinho o nosso contexto aqui, né? Aprender um pouquinho mais de sintaxe. Eu vou trocar aqui então, pessoal, a minha variável, que era do tipo int, eu vou trocar para o tipo char. E aí, o meu menu eu vou manter aqui com as mesmas características, ó, menu, cadastrar, excluir, sair. Só que eu vou colocar, inclusive, eu vou permanecer com um para cadastrar, 2 para excluir, perfeito, e S para sair. Beleza? Inclusive eu vou colocar S maiúsculo, desculpa, S minúsculo ou S maiúsculo. Vou colocar assim, não sei se a pessoa vai entender se é S maiúsculo ou S minúsculo, tá bom? E aqui na minha opção, colocar opção, enquanto opção for diferente, como eu vou usar caractere, eu tenho que colocar aspas simples, beleza? Enquanto for diferente de S minúsculo ou opção for diferente de S maiúsculo, beleza? Ele vai manter o menu, vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Agora, na hora de armazenar, eu vou fazer diferente. Em vez de usar o scanf, sim, né? Eu vou falar que a minha variável opção, ela recebe uma função chamada getChar, ok? Por isso que é função, porque ele abre e fecha parênteses aqui. E ela recebe, então, essa função getChar, ok? Abre e fecha parênteses. E aí, como eu estou falando de caractere, getChar significa pegue caractere, a tradução literal aí, né? GetChar pega caractere. Eu vou, então, armazenar dentro da minha variável opção o caractere digitado logo acima. Beleza? Então, o meu programa agora, ele vai aceitar números, afinal de contas aqui, 1 para cadastrar, 2 para excluir, tá? E também vai aceitar letras, tanto maiúsculas quanto minúsculas. S minúsculo e S maiúsculo vão servir para sair. Então vamos lá, vamos executar para ver se tem algum erro. Então, ó, maravilha, abri o meu menu ali. Vou colocar aqui de lado, né, para vocês verem o código. Vou colocar até um pouco mais para baixo, para ver o restinho do código. Beleza. Digite número. Na verdade, digite número não seria legal, né? Deixa eu mudar aqui. Digite opção, né? Número não, porque eu também tenho letra, né? Digite opção. Agora vai ficar um pouco mais amigável, né? Para o usuário, para não ter problema do usuário errar. Bom, acontece, pessoal, que o meu programa, aparentemente, ele pode estar certo. Mas quando eu digitar um número aqui, ó, digitei o número 1. Ele repetiu para mim o menu. Tá vendo? Ó, ele veio, olha só que doideira. Ele repetiu o menu e depois pediu para digitar a opção e depois o menu não quebrou linha. Aconteceu uma parada muito louca ali, né? Digitar o 2, a mesma coisa, ele repetiu, né? Aconteceu umas coisas malucas aqui, não deveria, né? Tá vendo? Ó, digite a opção, ele pulou, apareceu um menu aqui e nem deixou eu digitar a minha opção depois que ele me deu. Aqui também é a mesma coisa. Depois que ele me deu a opção de digitar novamente. É uma coisa meio doida, né? Vamos ver então, se eu digitar S, ele sai. Lá, digitei S minúsculo, ele não saiu. Digitei S maiúsculo, ele também não saiu. Ok? Temos então, pessoal, algum problema que possa estar acontecendo ali. Bom,
O primeiro problema que está acontecendo é que eu preciso de limpar o buffer do teclado quando eu vou trabalhar com caractere. E para limpar o buffer do teclado, eu posso utilizar essas duas funções. Eu posso optar fflush stdin, std é como se fosse a stdin, desculpa, é onde fica armazenado o buffer do teclado. Mas eu já vi vídeos na internet, enfim, pessoas dizendo que o fflush não é muito recomendado, porque ele limpa o buffer geral e não limpa só o buffer do teclado e tal. E as pessoas explicam, mas não necessariamente dizem por que funciona e por que não funciona, só dizem que não é recomendado. Eu nunca vi nenhum problema dentro desse contexto de programação básica. Inclusive, fflush é mais fácil para você decorar, porque é menorzinho. Mas também eu tenho o setBuff, onde eu coloco como parâmetro std in e null em maiúsculo, que também serve da mesma maneira. Eu vou utilizar o fflush std in, ok, para limpar, porque eu acho que, na minha opinião, nos meus, eu acho, na minha opinião, né, é óbvio, né, mas nos meus códigos de programação 1, aqui eu estou dizendo para o básico, tá? Ele não faz diferença. Então, eu vou limpar o meu buffer toda vez que eu terminar de digitar uma opção. Então, digite opção, eu vou limpar o meu buffer. Então, eu vou colocar o fflush stdin. Beleza? Então, ele já vai resolver para mim uma parte do meu problema. Vamos executar. Então, ó, digite opção, vou digitar o número 1, por exemplo. Aí, ó o que aconteceu. Ele pulou para o meu menu aqui certinho, tá vendo? Ó, menu, certinho, digite opção. Ele não pulou duas vezes, né? Digite 2. Beleza, né? Tranquilo. Digite, por exemplo, A. Vou digitar A. Nem tem A aí, tá, pessoal? Digite A. Foi tranquilo, tá vendo? O A não deu problema. Eu poderia criar uma estrutura para falar A não é uma opção válida, né? Por exemplo, poderia criar um switch case aqui dentro, né? Switch definindo quem é a opção, case. For um, tal coisa. For dois, tal coisa. Se não for nenhum deles, não é uma opção válida. Mas não é nosso objetivo ainda. Tá bom? Agora vamos tentar digitar o S. S. Ó, o S também não saiu. Tanto o S maiúsculo quanto o S minúsculo. Ele não desarmou. Ok? Então, conseguimos resolver uma parte do problema. Outra parte do problema ainda precisamos de resolver. Beleza? Antes da gente dar continuidade, vamos ao chat, ver como é que tá aí, se conseguiram entender essa parte. Conseguiram entender, pessoal, a limpeza do buffer com fflush? Estão conseguindo visualizar bacana aí? Pode falar pelo chat aí, dá um sim, um ok. Sim, beleza. Tranquilo. Eu gosto de olhar aqui, pessoal, porque... Beleza, galera dando feedback. Eu gosto de olhar porque o objetivo é vocês, né? Se vocês tiverem com alguma dificuldade, áudio, qualquer coisa, eu tenho que retomar. Então tá, vamos lá. Vamos usar o código. Bom, aí a pergunta é, será... Por que ele não está saindo, né? Será que ele não está testando essa opção adequadamente? O que está acontecendo aqui, né? Vamos dar uma verificada? Vamos dar um printf, então, e ver o que está saindo em opção, porque ele não tá desarmando, né? Vamos ver o que a opção aqui está me dando? Então, printf, percentual C, de caractere, ok? E vou mandar exibir aqui a opção, que é o valor que eu digitei. Vamos ver por que ele não está desarmando aí o meu while, meu do while, na verdade. Vamos executar então. Vou digitar aqui o número 1. E aí, pessoal, ele apareceu aqui para mim, ó. 1, menu. Eu não coloquei contra a barra N, tá? Vou digitar o número 2. Ele apareceu 2, menu. Vou digitar o S. Ok? Ele apareceu S. E vou digitar o S maiúsculo. Ele apareceu o S maiúsculo.
Ou seja, ele está, de fato, pegando aqui as minhas opções. Entretanto, ele não está desarmando o meu while. Ele está pegando S, vou comentar aqui, S maiúsculo, S minúsculo, número, ele está pegando. Mas ele não está desarmando, né? O que será que pode estar acontecendo que ele não está desarmando? Vamos ver se a gente consegue solucionar esse problema? Vamos ver aqui opiniões de vocês. O que vocês acham que está acontecendo que ele não está desarmando? Vamos ver a galera experiente aí. Deixa eu ver se eu lembro. Vinícius, José, já fizeram a programação. Lorenzo. E quem mais já fez programação? Adria. E aí? Alguma ideia? Coloquem para mim. Não tenho ideia, pelo menos, professor. Eu acho que deve ser por causa de alguma coisa. Isso é muito bom, hein? Deu o mesmo problema no exercício 4 ontem, José aí colocando. Maravilha. Matar dois coelhos, né, José? Não tenho ideia, não tenho ideia. Bom, vamos tentar fazer diferente? Ao invés da gente utilizar o getChar, vou mudar nada, tá? Vou deixar o meu getChar aqui, tá bacana, só comentado. Vamos botar aqui scanf. Beleza? Vamos armazenar aqui como caractere, percentual C de caractere. E vamos armazenar e-comercial, opção. Beleza? Vamos rodar aqui para ver o que acontece? O que eu fiz? Eu só mudei a maneira de armazenar, tá? Aqui eu estou armazenando com getChar, utilizando a função getChar. Aqui eu estou armazenando utilizando caractere mesmo. Tá bom? Vamos ver se dá no mesmo. 1 funcionando, 2 funcionando. Vamos ver, S. Olha lá. Não sai. Perfeito? Nem S maiúsculo, nem S minúsculo. Eu digitei o maiúsculo e o minúsculo. Sim, maiúsculo e minúsculo. Não sai. Então, na resolução de problemas, é assim que a gente faz, tá, pessoal? A gente tem que ir tentativa e erro. Não sai. O que mais eu poderia fazer, né? Fazendo testes aqui. Ah, professor, você inventou moda, você colocou S maiúsculo e S minúsculo, né? Então, vamos esquecer do S maiúsculo, então? Vamos colocar só o S minúsculo? Enquanto a opção for diferente de S minúsculo, então vou esquecer do S maiúsculo, tá? Só S minúsculo. Vamos executar? Então, 1 funcionando, digitou o quê? S, desarmou. Opa! Temos uma possível solução. Ele desarmou ali. Ok? Então, o que será que tem de problema? Já numa possível solução, o que será que tem de problema aqui? Se enquanto diferente, opção for diferente de S minúsculo ou opção for diferente de S maiúsculo, vamos tentar só com S maiúsculo? Vamos dar uma outra ideia aqui, ó. Opção diferente de S maiúsculo. Deixar aqui só o S maiúsculo para o menu ficar bonito. Ó, 1 está funcionando, S minúsculo não desarma, S maiúsculo desarmou. Beleza? Voltando como estava e voltando para o chat. E aí? Alguém tem ideia agora? Ninguém? Vou entender o silêncio como uma não tenho ideia, né? Bom, e se eu tentar, pessoal, colocar E aqui? Tentar colocar o E no lugar do OU, né? Por exemplo. Vamos lá? Digitei 1, digitei S minúsculo. Desarmou. Olha lá, digitei 1, digitei 2, digitei S maiúsculo. Também desarmou. Ou seja, temos que tomar cuidado, pessoal, nos detalhes mínimos, né? A gente já viu, deixa eu voltar para o chat aqui para ver o que vocês colocaram, a gente já viu
o que que é ou, o que que é e, a gente já viu tabela verdade e tudo mais. Então é importante tomar cuidado com esses pequenos detalhes, né? Muitas vezes a gente usa uma função diferente, como por exemplo aqui eu utilizei o... eu apaguei o getChar aqui. Eu tinha utilizado o getChar e tal, vou colocar aqui o getChar de novo. Ou utiliza uma coisa diferente, o flush, e às vezes a gente peca pelos detalhes muito simples, né? Que era um probleminha com e ou, né? A gente esqueceu de fazer o teste lógico adequado aqui. Vamos lá, opção, recebe, getChar, abre e fecha parênteses, porque é uma função. Beleza, digitei 1, pulou para o menu, digitei S, saiu. Tá bom? Então, acabei aqui, pessoal, de criar um menu, ok, de opções, usando o do while e o getChar. Ainda eu poderia colocar aqui umas coisas um pouquinho mais, digamos que avançadas, assim, né? Poderia colocar aqui dentro um if. Ó, só pra gente finalizar isso aqui, ó. Se opção for igual a 1, ok? Vou botar aqui um printf. Opa. Sei lá, cadastrar. Significa que entrou no cadastrar, né? Contra barra N. Ok? E se ela for igual a 2, significa que você entrou no excluir. Ok? Só para ficar um pouco mais lúdico. Então, ó, digitei 1. Opa. Lembrando que eu estou trabalhando com caractere, tá, pessoal? Desculpa, caractere tem que ter aspas simples, não é número. Aí não ia entrar nunca, né? O professor também erra, tá, gente? Fiquem tranquilos. Então, digitei 1, ele apareceu para mim o quê, ó? Cadastrar, que eu entrei no cadastrar. Tá bom? Digitei 2, ele apareceu para mim excluir, que eu entrei no excluir. Digitei 3, não apareceu nada, porque eu não criei nenhuma estrutura por 3. E digitei S minúsculo, agora, por exemplo, ele desarmou o meu menu. Tá bom? Dentro desse if aqui, você poderia colocar aqui um programa inteiro, né? Claro, contanto que você colocasse chaves. Ou chamar uma função. Professor, não sei o que é função. Tudo bem, a gente vai ver função em programação 2. Mas entendo que função é um programa, né? Um programa que está separado. Né? Então, em vez de eu colocar o programa aqui, eu coloco o programa em outra parte do meu código e só chamo aquela parte. É muito usado principalmente para deixar os códigos mais clean e também quando você tem que recorrer várias vezes àquele código. Ao invés de você ficar enchendo o seu código repetindo ele várias vezes, você coloca ele numa função e chama aquela função à medida que você precisar, né? Sem precisar de ficar deixando o código grande, né? E um pouco sujo. Beleza, pessoal? Então aqui foi o nosso exemplo aqui, né, de criar menu. Espero que tenha ajudado a sanar dúvidas. Opa, Elias, entrando agora. Boa noite, Elias. Um pouquinho atrasado, mas não tem problema não. Seja bem-vindo. Espero que tenha ajudado a sanar a dúvida aqui que o José, por exemplo, falou, opa, deu problema comigo no exercício 4 ontem e tal. Beleza, José, ó, temos aí talvez uma solução para o seu exercício, não sei. Depois você analisa com calma, vou postar o vídeo, você pode olhar com calma aqui o código. Beleza? Bom, dando continuidade aqui, pessoal, a nossa nota da aula, nós temos aqui ainda... Opa, chutei aqui o pedestal aqui. Acho que não mudou muito a minha câmera, não. Nós temos aqui a declaração de variáveis do tipo nome, do tipo para armazenar nome, eu quis dizer aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Do tipo nome, né? Para armazenar nome. Bom, uma dúvida, pessoal. A maioria dos nossos exercícios, salvo engano, um exercício apenas tinha que você tinha que digitar o nome de alguém. Ou talvez nenhum. Não me lembro. Mas eu acho que, assim como aconteceu comigo quando eu estava aprendendo programação, não na linguagem C, né, em outra linguagem, como eu sou um pouquinho mais velho que vocês, eu também fiquei muito curioso para digitar nome. Eu queria digitar nome, queria digitar idade, queria digitar endereço, profissão, sei lá. E na programação, principalmente na linguagem C, digitar nome não é igual a digitar letra e nem digitar número, seja número real ou número inteiro. O nome é uma sequência de letras, principalmente na linguagem C. Então, aqui nós vamos falar rapidamente, só para matar
a curiosidade de alguns alunos que já me perguntaram sobre isso, aqui a gente vai começar a falar de vetor. Só que vetor, ele é tema, ele é conteúdo inerente à programação 2, que é o conteúdo do próximo semestre, de quem faz o curso, né? Sistema de Informação no NESC. E aí, a declaração é o seguinte, eu vou digitar char, né? Como se eu estivesse digitando caractere, vou colocar aqui a variável nome, por exemplo, né? E na frente eu vou colocar entre colchetes o número de caractere que eu desejo que o programa reserve, que a minha memória reserve, para que eu armazene dentro daquela variável. Então, nesse caso, eu poderia digitar nome até 20 caracteres. Ah, professor, e se eu digitar mais, se eu digitar menos? Isso é conteúdo para programação 2. A gente vai entender o que acontece se eu digitar mais ou se eu digitar menos. Por enquanto, entenda só desse jeito. Só que char, né, pessoal, é diferente de string, não é? Porque string seria uma sequência de caracteres, char é um caractere único. Então, eu já coloquei para vocês aqui uma definição. Olha só, não gosto de fazer leituras, né, mas como é definição, tem essa ressalva. O termo string serve para identificar uma sequência de caracteres. Na prática, as strings são usadas para representar textos. Na linguagem de programação C, ao contrário de outras linguagens, não existe um tipo de string, uma variável do tipo de string, tipo string nativa. Então, para representar uma string em C, a gente deve criar um vetor de caractere, ou seja, uma sequência de caractere, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Beleza? É assim que funciona. A gente não vai entender a essência, a gente vai entender apenas como funciona. E aí eu vou criar aqui um código apenas para vocês verem como funciona. Para criar esse código, eu vou comentar para usar a mesma tela aqui, tá? O mesmo código, para não ficar em códigos separados. Aliás, não custa nada, né? Abrir um novo. Abrir um novo arquivo. Vou copiar as opções aqui, né? Para poder agilizar um pouquinho, não ter que digitar. Beleza? Vou salvar na minha área de trabalho e vou chamar de live 10 tracinho 1. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, aqui no meu exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou criando uma variável que receba um nome. Que receba e exiba um nome. Porque esse nome, pessoal, nome não é nome, né? Qualquer coisa, é sequência de texto, né? Vou colocar aqui string. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, o que eu vou fazer? Char, ok? Nome, ou sequência que eu quiser, qualquer, entre colchete, 20. 20 caractere que eu posso digitar ali dentro. Printf, do jeito que vocês estão acostumados mesmo. Ok? Digite nome. E na hora de armazenar, scanf, percentual S. Agora mudou. Ok? Não é char, é S, é sequência de caractere. E eu vou armazenar no endereço de memória chamada opção. Oh, desculpa, opção não, opção do exercício anterior. Nome. Beleza? Bom, depois eu vou dar um printf. Percentual S para exibir. E vou exibir o nome. Beleza? Simples assim. Vamos dar uma executada aqui. Dito o nome. Thiago. Nome. Que eu digitei, né? Thiago. Eu coloquei aqui o nome digitado foi Thiago, né? Não precisa, só para entender. Então,
eu estou armazenando como caractere, mas eu estou armazenando de maneira única, caractere por caractere. Inclusive, depois, por exemplo, eu poderia falar assim, dentro de vários, dentro de um texto. Vamos pensar, por enquanto, num vetor, numa sequência, numa estrutura linear, e não numa matriz, né? Vamos pensar num vetor, linearmente falando. Quantas letras A tem no nome? Qual que é a primeira letra do nome? Até para classificador, né? A gente usa para classificador, para saber as primeiras letras. Qual que é a última letra do nome? Quantas vogais tem? Quantas consoantes tem? Qual o tamanho do nome digitado? Ah, professor, mas você colocou ali que é o tamanho 20. Tá, mas eu não digitei 20, eu digitei menos. Né? Qual o tamanho do nome digitado? Então, tudo isso a gente só consegue trabalhar, esse tipo de estrutura, a gente só consegue trabalhar quando a gente entender vetor, quando a gente entender índice, posição de vetor. São coisas um pouco complexas, né, que eu estou falando aqui agora, mais complexas para uns do que para outros, né? Quem já estudou programação está tranquilo, domina. Mas é por isso que a gente não falou tão exaustivamente, na verdade não falou quase nada sobre armazenamento de string, mas é importante, eu vi que estava faltando isso, tinha exercício que provavelmente vai precisar, então eu poderia armazenar aí até 20 caracteres nessa estrutura. Beleza? Aqui eu não preciso de limpar buffer, né? Não aqui, né? Mas toda vez que eu utilizar número, utilizar caractere, eu preciso de limpar buffer, porque dá problema. Quando você vê que está dando problema, joga um flush lá, ok? Ou um setbuff, não tem problema qual que você gostou mais, e aí limpa o buffer e o seu programa certamente vai parar de dar o probleminha de sujeira de teclado. Beleza? Galera aí, os 13 estão aí tranquilo? Conseguiram entender essa outra parte? Sim ou não? Coloca no chat aí para mim. Tranquilo, Igor, valeu, Elias, tranquilo. Beleza, a galera tá esperta aí. Então conseguiram entender, maravilha. Pessoal, confesso que no primeiro momento, quando eu estava aprendendo, nem lembro quando eu estava aprendendo a linguagem C, eu apanhei um pouquinho para a limpeza do buffer. Eu tinha feito de tudo, como o José talvez ele tenha feito, e não conseguia fazer meu programa funcionar. E depois, fazendo algumas pesquisas, não era tão simples. Na verdade era assim, né? Não tanto quanto hoje, mas já era bem simples pesquisar na internet, né, e tudo mais. E eu consegui encontrar aí algum fórum que falava sobre. Felizmente hoje a gente tem fórum, sites, vídeos, né? Inclusive de aulas que eu estou gravando agora para vocês. Beleza? Pessoal, para a gente finalizar aqui então, na aula de hoje não tem exercícios, né? Aí vocês ficam felizes, poxa, não vai ter exercício, que beleza. E ainda falei que é a última aula, né, pessoal? Lembrando que é a última porque a gente ainda tem a ED pra gente trabalhar, tá? Eu não esqueci não, mas eu falei que eu ia dar prioridade à programação, que nesse momento era um pouco mais importante, mas as nossas próximas aulas vão ser com a nossa AED integradora, tá bom? Que é Tendências de Carreira do Profissional de Sistemas de Informação. Bom, eu preciso de avaliar o TE, né? Acho que vocês já viram como é o sistema de avaliação do NESC. Mudou um pouco, né? Como eu falei, hoje era para ser o teste de progresso. Pelo distanciamento social não teve, então a gente precisou de dar uma mudadinha. 3 do teste de progresso, 3 da primeira prova, 3 da segunda prova e 1 do TE. Somando tudo 10. Como a gente não teve o teste de progresso, 4,5 da primeira prova, 4,5 da segunda prova. Atividade avaliativa, né, pessoal? Entenderam, né? Do primeiro e do segundo bimestre, 1 ponto do TE, que significa trabalho específico. Como que eu vou avaliar o trabalho específico de vocês? Por acaso, eu já coloquei na ordem aqui, eu acho que vocês estão conseguindo visualizar, eu já coloquei na ordem. Na live 4 eu tive alguns exercícios. Lembrando que a live 4 e a live 5 são juntos, então tomem cuidado. Os primeiros exercícios lá da nota da live são referentes à live 4. Tem escrito nota da live 4 e 5. Os primeiros exercícios são referentes à nota da live 4. Eu vou abrir, porque eu sei que isso vai dar confusão. Nota das lives, nota da live 4 e 5. Então, ó, nota da live 4, falando de operadores. Ó, que a gente errou aqui o operador hoje, hein? Ó, que maravilha. Então, eu tenho aqui, ó, exercício. Esses primeiros exercícios aqui, 1, 2 e 3, são referentes à live 4. E os exercícios 4, 5, 6 e 7 são referentes à live 5. Tá bom? Só para não ter confusão. Eu sei que poderia ter confusão. Então, a gente já vem aqui. Eu coloquei na ordem, pessoal. Eu sei que alguns exercícios, principalmente os últimos, podem ser um pouco mais difíceis, principalmente se a pessoa não aprendeu muito lá atrás, mas se de repente a pessoa só assistiu agora, não viu as aulas lá de trás ou achou chata, tal, talvez os de lá são mais difíceis.
Poderia fazer um sorteio aqui, mas ia demandar muito tempo. Eu sei que como vocês são os alunos exemplares, vocês não vão encrencar com esse tipo de coisa. Então, eu já me dei, já tomei a liberdade, na verdade, de separar para vocês aqui os exercícios que vocês vão resolver. Professor, você não fez a correção dos exercícios? Normalmente eu faço a correção dos exercícios em sala. Fazer a correção aqui seria basicamente o que eu estou fazendo. Resolver alguns. Não sei se vocês têm dúvida, poderia ficar chato demais, chato de menos, eu não sei. Mas eu gostei muito daquela atividade que vocês resolveram os exercícios e a gente compactou tudo e fez um vídeo grandão com vocês resolvendo os exercícios. Eu acho que o ensino está mudando ao ponto de que a gente tem que criar metodologias distintas. E principalmente metodologias que façam com que o aluno seja o protagonista. Eu ir no quadro e fazer os exercícios, de repente sem uma devida interação que a gente não tem aqui, porque na sala de aula eu pego o caderno de vocês, chamo vocês para resolver no quadro, aqui não, né? Então eu gostaria de fazer essa metodologia de novo, porque eu gostei, eu achei que foi legal. Então, no mesmo esquema, vocês vão montar para mim, cada grupo vai montar um vídeo para mim, resolvendo 2 exercícios de cada uma das lives, e esses exercícios não podem ser resolvidos pelo mesmo aluno. Ah, professor, pode ser o aluno que resolveu a da atividade anterior? Pode. Por exemplo, teve o grupo lá que quem resolveu foi a Amanda e o Adrian, por exemplo. Eu não me lembro se a Amanda e o Adrian são do mesmo grupo, mas supondo que seja. A Amanda e o Adrian resolveram. Pode ser a Amanda e o Adrian resolver de novo? Pode ser. Amanda e Adrian resolvam, sem problemas, tá bom? Contanto que sejam 2 pessoas. Vocês vão gravar a tela, resolvendo o exercício, e vão me mandar. Não fazer vídeos muito compridos, né? Muito longos, porque a gente vai postar esses vídeos na sequência. Então, o grupo Fortran, lá... Ah, professor, já esqueci qual grupo que eu sou. Então, ó, eu tenho aqui dentro do Moodle, né, dentro da sala de aula de programação 1, eu tenho aqui os grupos, tá? Quem esqueceu quem é Fortran, tá aqui os grupos. Perdi. O grupo Fortran vai resolver 2 exercícios da live 4, o grupo Cobol 2 exercícios da live 5, e assim sucessivamente, conforme está definido aqui. Ou seja, hoje a live 10 não tem exercício. Entretanto, vocês vão ter que resolver exercícios das lives anteriores. Professor, eu já fiz. Maravilha, melhor ainda, é só gravar. Tá prontinho lá, você fala lá na linha 1 faz tal coisa, na linha 2 faz tal coisa, grava. Usa um software, tá, pessoal, para gravar. O OBS é gratuito, né? Depois procurem na internet. OBS né, tranquilo para gravar, não tem muito mistério. Ou o software da preferência de vocês. Não grave do celular, tá? O celular gravando a tela do computador, porque fica muito meia boca, né? Se fosse para um tem um nativo, tem um nativo, né, da Microsoft. Eu confesso para você, ou foi eu acho que o Elias que falou, né, Elias? Confesso para você que eu usei há muito tempo atrás. O pessoal tá no chat aqui, bombando, férias e tal. É, qual que é a tecla de atalho? Qual que é a tecla de atalho? Você falou que usa para gravar? Windows G. Mas tranquilo. Quem tiver dúvida, pessoal, pergunta o Elias lá no grupo, que ele vai fazer um tutorial aí para vocês rápido. Aí, que maravilha, né? Então não precisa do OBS, pode dar um Windows G aí. Obrigado, Elias, pela colaboração. Nem lembrava disso. Beleza, pessoal? Então, estamos entendidos? É isso que vocês precisam de fazer. Eu vou botar lá no grupo, deixa eu colocar lá no. Pois eu posto aqui lá no grupo, tá bom? Para vocês. E também esse vídeo vai pro YouTube. Já tá ficando longo demais o vídeo, né? Fica longo demais, as pessoas não assistem. Pode ser a mesma pessoa, pode a mesma pessoa gravar a tela só com explicação de pessoas diferentes? Não entendi. Pode a mesma pessoa gravar a tela só que com explicação de pessoas diferentes? Ah, você está dizendo gravar a tela botar assim, tipo fazer uma videochamada aí? Henrique? Não? Tipo, vamos lá. Outra. Ah. Tá, mas como que a outra pessoa vai explicar? Você vai estar perto da outra pessoa? Caramba. Tá bom, pode ser, pode ser. Eu não entendi muito bem, não, mas
Pode ser, tá tranquilo. Ah, beleza, beleza. Tá bom, pode ser, entendi. Isso aí. A lenda, Elias, a lenda viva. Beleza. Galera, tranquilo? Conseguiram entender? Hoje estou vendo que vocês estão interagindo bastante aí. O pessoal já está pensando em férias aí, gente. Não, pensa em férias não, vamos trabalhar. Conseguiram entender? Eu acho que hoje era mais para tirar algumas dúvidas. É claro que na próxima aula peço que todos entrem, porque a gente vai ter uma atividade avaliativa, né? Diga-se de passagem. Na verdade, vou deixar para o dia 15. Vou fazer semana que vem, não. Semana que vem vamos falar da ED. Dia 15 está marcada a prova de vocês, se vocês olharem lá no portal, tá bom? Vou até, ó, olha aqui para minha tela. Vocês tiveram prova, atividade avaliativa, né? Teriam, né? Presencial dia 6 do 4 e dia 15 do 6, tá vendo? Ó? Aliás, isso, dia 15 do 6. Tanto de programação quanto a ED, tá bom? Então, na semana que vem, a gente vai fazer a nossa atividade avaliativa da ED integradora, tá bom? Vamos antecipar uma semana. E Prog 1 nós vamos fazer no dia 15 do 6 mesmo, tá bom? Então, não faltem as aulas das duas... Cadê o chat aqui? Me perdi. Das duas próximas semanas, tá bom? É importante. Se tiverem dúvidas, pessoal, postem lá no grupo, acho que é importante isso, se tiver a dúvida com resolução de exercício. Tenho certeza que mesmo que eu não consiga resolver e respondê-los na hora, outras pessoas podem conseguir. Né? Diga-se de passagem, eu provavelmente não vou conseguir porque eu estou bem atarefado com essas atividades remotas, estão consumindo bastante do meu tempo. Estamos entendidos, pessoal? Vou finalizar aqui porque já temos uma aula bem longa para gravação depois de disponibilização no YouTube. Fica um pouco chata, né? Aulas longas, ainda mais com esses comentários. Mas eu acho que foi lúdica aí para quem ainda tinha alguma duvidazinha básica. Beleza? Pessoal, desejo boa noite para vocês. Agradeço novamente a colaboração, a participação aqui nas aulas. E peço que vocês aí puxem a orelha do coleguinha do grupo para falar para ele assistir a aula, para ele entrar, porque nas próximas 2 semanas nós vamos ter aula e atividade avaliativa, tá bom? O nosso TE eu vou marcar para vocês entregarem os vídeos também para entregar no dia 15, tá bom? Esses vídeos para gravar também é para entregar no dia 15. Então, dia 15 eu vou resolver a vida de vocês, hein, pessoal? É a nossa atividade avaliativa, vou dar nota na hora. E vídeos também nós vamos dar nota na hora. Dia 15 vocês já vão sair sabendo se estão aprovados ou reprovados em Prog 1. Beleza? Pessoal, um abraço para vocês. Boa noite. A gente se vê na próxima aula. Valeu, valeu. Pessoal, só fiquem na sala aí o Davi e a Amanda. Fiquem na sala, tá? Se estiver por aí ainda. Valeu.